quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ON TV 24 horas, ligado em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, satisfação, agradecemos muitíssimo pela sua companhia. Hoje vamos falar sobre uma questão que muitas pessoas enfrentam no seu dia a dia, relacionada a sofrimento, e como que nós podemos realmente ter ousadia diante do sofrimento. Que ousadia é essa? Como nos posicionarmos? Como enfrentarmos situações reais de sofrimento nas nossas vidas, realmente com a força de Deus, na presença da palavra de Deus, que é viva e eficaz para todos nós, e principalmente sabendo que nós vivemos em um mundo em que há muito sofrimento, em que há muita maldade, pessoas realmente que estão com o intuito de fazer o mal em relação a outros irmãos, e como que o cristão pode agir em relação a tudo isso, se sentir em relação a tudo isso. E nós temos Paulo falando, apóstolo Paulo, que como ele agiu também em relação aos irmãos, aos seus discípulos, aos seus colaboradores que estavam em processo também de evangelização de irmãos. E na primeira carta, a carta de Tessalonicenses, lá no capítulo 2, nós falamos exatamente sobre isso, em que Paulo fala: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, ou seja, gerou frutos. Estar entre as pessoas nesse processo de levante, de realmente levar a palavra de Deus aos irmãos na sua época. E vamos ver este posicionamento, que é muito importante de nós ressaltarmos, falarmos acerca da palavra de Deus, que é tudo, essa palavra viva, eficaz, que me salva todo dia, que salva você todos os dias, juntos, meus irmãos. Aqui diz o seguinte: que então não se tornou infrutífera, apesar de maltratados, ultrajados. Em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Essa ousadia diante do sofrimento, não é mesmo? Quando estamos passando pelo sofrimento, essa ousada confiança no nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Veja que exemplo fantástico que nós
trazemos através da palavra de Deus, das Escrituras. Então nós vemos que, no caso aqui de Paulo, ele está comentando com os irmãos acerca da força, da ousadia, da confiança em Deus, mesmo sendo maltratados, ultrajados. E mesmo assim tiveram ousadia para anunciar o Evangelho em meio a tudo isso, em meio de muita luta. E ainda ele fala mais: a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Meus irmãos, nós vivemos em épocas em que o Evangelho está sendo utilizado por conveniência, e vocês veem isso todos os dias. Relatos na mídia, em que pessoas se utilizam da palavra de Deus por conveniência, com outras finalidades. E veja que, quando fala que foram aprovados por Deus, veja que anunciar o Evangelho é algo muito sério, meus irmãos. Aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. E assim falamos, assim eles levam a palavra de Deus através das nações, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus conhece o intuito daquele que está nessa missão de pregação do Evangelho às pessoas. Deus prova o coração das pessoas. E isso é para ir em busca e resgate de irmãos que se encontram afastados ou desconhecem a palavra, para essa aproximação das pessoas a Deus. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, e Deus disso é testemunha. Que coisa, hein? Intuitos gananciosos. Mas existem pessoas que se utilizam do Evangelho com intuitos gananciosos? Já naquela época. E Deus disso é testemunha? É o que está dizendo a palavra, meu irmão. Deus é testemunha do intuito do coração das pessoas em relação a tudo, a todos, no nosso proceder, no nosso caminhar, nas nossas intenções, em tudo que fizemos, em tudo que deixamos de fazer, quais são os motivos, as razões. E veja que ele ainda acrescenta dizendo o seguinte: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Quem está desempenhando, está em missão para o levante do Evangelho, levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz para resgate de pessoas, para que pessoas possam sair das trevas, da escuridão, da tristeza, da amargura, do orgulho, possam visualizar saídas para suas vidas que até então elas não conseguiam ter discernimento para isso. E tudo isso que se faz, meus irmãos, que as pessoas realmente se empenham em fazer, jamais para agradar ou buscando glória para si mesmo, de homens para si mesmos,
Quantas pessoas buscam títulos ou serem líderes espirituais e títulos. Quando for chegado o grande dia, não será nos perguntado qual a faculdade que você cursou. Você fez alguma pós-graduação, mestrado ou doutorado? Meu filho, é sobre isso. Existem coisas que realmente independem, meus irmãos, inclusive de instrução acadêmica, enfim. Irmãos que são tocados e na sua humildade, são tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus e na sua humildade pregam a palavra de Deus e pregam com retidão e excelência. E como isso é importante, toca o coração das pessoas, faz com que vidas realmente sejam restauradas. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, e assim estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornasse muito amado de nós. Veja que palavra abençoada é essa. Oferecer o Evangelho, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Gente, que palavra quando fala que não tinha intuitos gananciosos, preocupavam-se para ter o seu trabalho, para não viver à custa de nenhum dos irmãos que estavam recebendo o Evangelho. Meus irmãos, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino e glória. O trabalho missionário de consolação, de esclarecimento, de pregação da palavra de Deus, dos evangelhos, para auxiliar pessoas sem intuitos enganosos, em que ele fala que as pessoas que recebiam o Evangelho eram testemunhas, assim como Deus, do quanto eles trabalhavam para não vivermos à custa de nenhum de vós, a quem estavam realmente proclamando o Evangelho de Deus. É muito importante essa palavra, meus irmãos, porque a palavra de Deus é esclarecimento, e que nós não venhamos a viver a partir do nosso próprio entendimento, do nosso enganoso coração, observando como era o proceder dos enviados de Cristo. Enviados fomos por Cristo, mas para pregar o Evangelho, consolar, fazer resgate de pessoas para Deus,
apresentar esse Deus maravilhoso, e ele fala desse cuidado, que as pessoas eram testemunhas do quanto eles estavam e muitas vezes ficavam cansados, porque além de tudo trabalhavam para não ficar às custas do povo lá, sem intuitos enganosos. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Veja como pessoas se utilizam dessa palavra, dessa aqui, muitas vezes um evangelho de conveniência. Você já imaginou uma igreja desses templos aí instaurados, o pastor chegar lá e dizer: a partir de hoje não viveremos à custa de vocês, trabalharemos, vocês nos verão cansados, mas o nosso objetivo único aqui é a palavra de Deus. Vocês serão testemunhas, assim como Deus é testemunha. A palavra diz que nós não iremos viver à custa de nenhum de vocês, nós iremos ter o nosso trabalho. E a pregação do Evangelho, que salva, que restaura, continuará sendo feita, porque foram enviados de Cristo. Quando que nós ouviremos isso nos templos de pedras, construído por mãos humanas? Quando que nós vamos conseguir ouvir isso? E essa mensagem é muito importante para que os irmãos compreendam a verdade da palavra de Deus, não sejam enganados de certa forma, porque provavelmente o pastor essa passagem não leu para você. Essa passagem não leu. Não, porque muitas vezes o evangelho é utilizado por conveniência. Então é feito todo um trabalho psicológico para chegar até o irmãozinho, que muitas vezes chega lá fragilizado, para dizer o contrário disso aqui, ao contrário do que está aqui escrito. 1 Tessalonicenses, vai lá, confere lá, não sei o que estou dizendo, capítulo 2, leia o capítulo 2 completo para você compreender o contexto do que foi dito. Veja que o trabalho missionário, a pregação do Evangelho não deve parar. Se o chamado é verdadeiro, ele não para. Enviados de Cristo, diz aqui, que os irmãos eram testemunhas do quão foram maltratados, ultrajados, e mesmo assim tiveram ousada confiança no nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Vós recordais o nosso labor, a nossa fadiga, noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, a quem proclamávamos o Evangelho. Importante essa passagem, hein, meus irmãos? A verdade, para que nós possamos realmente ter discernimento. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Exortamos, consolamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pregação da palavra, chamando as pessoas, não para a glória de homens, ele diz aqui também, mas para a glória de Deus e o reino de Deus. Então,
Já pararam para pensar sobre tudo isso? Já ouviram isso? O que tem para dizer? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então veja, meus irmãos, quão importante, verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja como que funciona. Isso é verdade. Estamos aqui lendo com você. A palavra que não é de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus. Então, esse capítulo ainda conta alguns mais exemplos de tudo que passaram, né? Para levar a palavra de Deus, trabalhando. Muitas vezes os irmãos viam aqueles que estavam em missão cansados. Por quê? Porque estavam em missão e trabalhando, porque não queriam ficar às custas, né, dos irmãos que estavam recebendo a palavra de Deus. Veja a preocupação, a importância de que isso seja dito, meus irmãos. Não se deixou de pregar a palavra de Deus, porque eles não estavam sendo sustentados por aqueles que iriam receber a palavra de Deus. Para a glória de Deus, tudo o que passaram em meio à luta, de levar o Evangelho, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo ultrajados, tiveram ousadia que falta muitas vezes na gente mesmo ir em busca do Evangelho. Ousadia, confiança no nosso Deus para conhecer esse Evangelho em meio às lutas, porque aqui é falado que tudo isso que era, todo esse trabalho missionário em meio às lutas que os irmãos estavam passando e não se deixou de fazer, tinham preocupação em não serem sustentados pelos irmãos, que eles estavam levando a palavra, acolhendo, aproximando as pessoas de Deus, para a glória de Deus, o reino de Deus, e preocupados inclusive de trabalhar dia e noite. Ali fala que as pessoas que estavam recebendo a palavra de Deus eram testemunhas. Quando eles estavam cansados, eles não deixaram de cumprir a missão, que foram enviados por quem? Por Cristo, por Deus. Então é muito importante, meus irmãos, a gente saber, e as Escrituras vêm para esclarecer tudo isso, e conforme você vai se aproximando de Deus, tendo esse relacionamento com Deus, tendo conhecimento mais aprimorado das coisas, nós precisamos saber que tudo nos é possível, mas nem tudo nos convém. Saber obedecer a Deus, saber onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Se você está em um lugar em que observa algo que seja contrário a isso, com intuitos gananciosos,
em que pessoas que se dizem pregar a palavra de Deus, como que são? Estão sempre cansados porque trabalham e não querem viver às custas daqueles que recebem o Evangelho? É assim que você vê? Eles chegam muito cansados no culto, porque saíram dos seus trabalhos. Estão muito cansados, mas não deixam de pregar a palavra de Deus aos irmãos, sem intuitos gananciosos, para que não vivam às custas daqueles que estão a receber a palavra de Deus para a honra e glória de Deus e não deles próprios. Não buscavam reconhecimento a si mesmos, não buscavam nada, apenas em missão, cumprindo. Onde estão estas pessoas, meus irmãos? Onde estão? Porque muitas vezes o que nós observamos são irmãos pregando a palavra de Deus, que dizem estar pregando, a palavra de Deus em missão, etc., mas que vivem em condições completamente diferentes da forma como Deus enviou em missão esses irmãos. E nós vemos isso sempre acontecendo. E nós precisamos saber onde colocamos a planta dos nossos pés. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Em que isso aqui não é dito, mas outras coisas são ditas, frases isoladas muitas vezes fora de contexto. Um evangelho pregado da forma que convém ao modo de vida daquele que prega o evangelho. Ou pessoas que, quando resolvem entregar as suas vidas a Deus, querem ver a parte do evangelho que está de acordo com a forma que vivem, mas não aceitam mudar a forma que vivem para viver o que o evangelho diz. O evangelho como um todo, em que nós precisamos conhecer quem é esse Deus, quem é o Messias, como que tudo se sucedeu, fatos e fatos e fatos que foram construindo todo o trabalho missionário de Jesus Cristo, todo o trabalho, todas as orientações que nós recebemos através das Escrituras, da Bíblia, dessa biblioteca de 66 livros, composta por 66 evangelhos, com instruções, toda a palavra inspirada por Deus, em que Jesus diz: ide, pregai o evangelho, leva a palavra de Deus a todas as nações, para que esse trabalho fosse feito. De que forma? De que forma? Como? De que forma? Acabamos de ler. Está lá, capítulo 2, 1 Tessalonicenses. Assim foi feito o trabalho missionário, em que Paulo aqui nos traz, comentando acerca disso. Hoje em dia, não sei mais, porque a gente vê tanta coisa, tantos exemplos, em que a gente não julga, a gente simplesmente se afasta desse tipo de coisa. Por quê? Porque não é semelhante ao que diz, ao proceder do que diz a palavra.
não é semelhante, muito menos igual, não é nem parecido com o que nós vemos nas Escrituras, que fala sobre trabalho, pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Não me parece, claro que dentro das minhas limitações humanas, de entendimento, de raciocínio, de inteligência pouca que tenho, não me parece semelhante, não consigo ver semelhança nisso. Mas é o que eu leio, o que eu compreendo, em que pessoas que estavam para levar o Evangelho, pregar o Evangelho, enviados por Deus, tiveram ousadia de, em meio à luta, sendo rechaçados, maltratados, humilhados, ultrajados, continuaram tudo isso. E com o cuidado em relação aos irmãos com os quais eles estavam ali, levando a palavra, para que não vivessem às custas deles. Trabalhavam dia e noite, inclusive comenta que sempre eram vistos muitas vezes cansados, fadigados. Por quê? Porque o objetivo era a pregação do Evangelho. Não queriam que pessoas sustentassem as suas vidas ali, trabalhassem para eles. Isso é o que me parece estar escrito. E hoje em dia nós vemos alguns exemplos, claro que não podemos generalizar de forma alguma. Existem pastores, existem igrejas que realmente fazem um trabalho missionário fantástico, de ajuda de pessoas e tudo. Mas aí está a importância, a diligência de ficarmos atentos a compreendermos as Escrituras para chegarmos à conclusão de que algumas coisas não estão certas. Que de tudo nós temos no mundo, mas nem tudo nos convém. Que não precisamos fazer parte disso. Porque se a palavra de Deus é viva e eficaz e é a verdade, ela tem que ser dita. E imutável. Ela tem que ser dita na sua completude e não ser utilizado alguns trechos de evangelhos por conveniência de pessoas jurídicas, organizações religiosas, que são pessoas jurídicas. É um documento com intuitos muitas vezes gananciosos e não exatamente da pregação da palavra de Deus. E então fizemos escolhas, meus irmãos, tomando cuidado, porque se a verdade, se em lugares assim, essa palavra aqui não é vivida por aqueles que são os responsáveis por aquela instituição religiosa, não pregam isso, não vivem isso, isso é desconsiderado. Nós paramos para pensar, o que mais é desconsiderado da palavra de Deus que não está sendo dita pelo nosso irmão, que está ali no púlpito? Se ele desconsidera o proceder de um missionário que prega a palavra de Deus no seu agir e age diferente, alguns, não podemos generalizar, o que mais ele faz de diferente? De diferente do que a palavra diz que tem que ser, de exemplos de como a palavra se apresenta que foi, como testemunho, como é dito, em que Deus é testemunha disso, em que vocês, as pessoas que estavam recebendo eram testemunhas disso. Daí nós paramos para pensar,
Muitas vezes as pessoas pensam sobre isso aí. Qual seria o trabalho missionário, o proceder correto, de como agir? A gente para pensar, né? Como seria? Estou aqui com meu coração sincero junto a Deus, Pai. Como eu devo agir? Eu quero contribuir com o reino para a Tua glória. Como eu posso, Senhor, fazer de forma correta? Você e Deus. Então você começa a estudar e começa a observar. Nas cartas de Paulo tem muito isso. Muito. A forma do proceder de levar a palavra de Deus a todas as nações. Como procediam. Qual era o caminhar, o posicionamento das pessoas que estavam em missão naquela época. E como nós devemos agir quando nós também decidimos assumir essa responsabilidade junto ao Pai, em que não nos compete acusar, julgar o posicionamento, a forma como os nossos irmãozinhos estão fazendo, porque isso compete a eles e a Deus. Somente isso. Agora, quando a gente faz uma reflexão acerca disso, não é essa mensagem para outras pessoas. Essa mensagem é para mim, em primeiro lugar. Essa mensagem é para você que está, de repente, pensando em começar um trabalho missionário, de levar a palavra de Deus a irmãos. Como agir? Como que eu vou agir? Essa palavra é para nós que estamos querendo realmente, como Deus nos orienta, sejamos imitadores de Deus, de Cristo, do proceder, da moral cristã. E nós temos exemplos. Paulo, realizando um trabalho missionário, como que era feito no mundo. E daí é que entra aquela questão daquelas pessoas que querem andar segundo a palavra de Deus, daqueles que querem andar segundo o seu próprio entendimento. De repente, do nada, alguém pode acordar amanhã e dizer: eu quero abrir uma igreja. Essa pessoa pode? Pode. Nessa igreja eu irei pregar a palavra de Deus, ler acerca da palavra de Deus. Vou montar um roteiro do que eu posso ler, do que eu não posso, porque o objetivo da igreja é esse aqui, é determinado a isso. Inclusive com intuitos gananciosos. Pode alguém amanhã acordar e decidir fazer isso? Claro que pode. Por que não pode? Agora, as responsabilizações acerca de tudo isso diante de Deus é entre a intenção do coração do irmão e Deus. Não compete a nós. Quem adquiriu discernimento se afasta do mal, não é mesmo? Foca em Deus, na sua vida, no seu trabalho missionário e ajudar as outras pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, aprendendo a amar a si mesmo para poder amar ao próximo. Esse é o nosso papel. Levar a palavra de Deus, em que tudo que for além do que está escrito aqui não é de Deus. A palavra de Deus é o que está aqui. Buscar, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus para que desempenhe cada vez melhor o seu papel, errando, acertando, reconhecendo, voltando atrás. Olha, de repente esse entendimento pode ser assim, pensando junto, em comunhão com os irmãos, junto, em que eu estou aqui aprendendo sobre o Evangelho, refletindo acerca das Escrituras Sagradas, juntamente com todos que estão ouvindo. De repente você tem uma opinião diferente, meu irmão, escreve pra gente.
Olha, eu penso diferente de você, por isso, por isso. Você já viu aquele outro versículo? Você já leu aquele capítulo? Muito bacana. Muito bacana essa reflexão conjunta acerca de tudo isso. Porque é claro que toda pessoa que abre uma Bíblia e tenta fazer uma reflexão positiva, de esperança, de amor, para ajudar pessoas, está tentando acertar. Mas às vezes não está. Às vezes está se equivocando. Isso é humano. E então Deus, na sua sabedoria, na sua magnitude, envia às vezes irmãos para que nos diga: irmã, você já viu que existe tal passagem, tal entendimento, tal corrente teológica que pensa diferente? E isso é muito bom, isso é construção, meu irmão. Isso é construção, é isso que a gente busca. Toda palavra que é dita pela minha pessoa aqui na ONTV, toda palavra, primeiro ela serve para mim, ela tem que servir para mim também. Se eu venho aqui falar sobre perdão, é uma reflexão que eu estou fazendo sobre perdão, que é algo que nós estamos em construção todo dia um passo de cada vez, e cada palavra que é dita aqui é uma reflexão primeiro para quem? Para mim, primeiro para mim, em que nós vamos fazendo essa construção, vamos buscando essa melhoria em relação a todo mundo. Somos irmãos, estamos nessa busca. É isso que nós queremos, nos aproximar de Deus, aprimorar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, essa é a ideia, juntos. Em que nós paramos para refletir, queremos fazer um trabalho, realizar um trabalho missionário, muito bem. Por quê? Porque esse trabalho missionário vai me ajudar muito, vai fazer com que eu veja tanta coisa, possa ajudar as pessoas. Serei colocada sobre em certas circunstâncias na vida para refletir acerca de que se eu estou cumprindo realmente o Evangelho na minha vida. Isso é muito bom. E todos os acertos que eu for conseguindo acumular nessa jornada é para a honra e glória de Deus. E vamos se corrigindo e melhorando. Mas como que eu posso fazer um trabalho missionário? Como era o trabalho missionário dos nossos irmãozinhos, profetas, através das gerações, não é mesmo? Como que Deus orientava essas pessoas, dizia, vai lá e faz? Ah, mas aquele local tem guerra, vai lá. Não, agora tu sai daí, agora tu vai para outro lugar. E assim se sucederam várias histórias. E a gente vai lendo, a gente vai buscando esse entendimento, vai buscando compreender. E daí de repente você vê pessoas que estão sendo ultrajadas, massacradas e tudo, mas estão ali na ousadia da confiança em Deus, em continuar o seu trabalho missionário, em que pessoas são testemunhas da realidade de como esse trabalho é feito. Diante de muita tribulação, diante de dias maus, diante de dificuldades, em que daí você se depara ali, observa que os irmãozinhos, aqueles que estavam realizando esse trabalho da pregação da palavra de Deus, trabalhavam dia e noite para poder o quê? Custearem a sua estadia, a sua sobrevivência, e não serem custeados por aqueles que estavam estavam recebendo ali a palavra. Que o objetivo não era esse, ter fins gananciosos, intenções gananciosas. Está escrito aqui. Aí a gente pensa, o cristão que quer entrar em missão, a princípio, está em busca dessa compreensão para buscar o melhor proceder de como deve agir, para estar de acordo com Deus, agradável aos olhos de Deus. Agradável aos olhos de Deus, porque inclusive isso é bíblico, está escrito aqui também, não no intuito de agradar homens, mas agradar a Deus, agradar o propósito da divulgação da palavra de Deus. Provavelmente, se fosse para agradar homens, deveria ter o quê? Um templo,
com cadeiras estofadas, ar-condicionado, shows, né? Frases muito bem estudadas para serem ditas, aquelas que tocam o coração das pessoas, mas muitas vezes fora de contexto, buscando finalidades e intenções gananciosas. Isso é entre quem tem esse intuito e Deus, porque Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Deus é que conhece. Quando Jesus estava no deserto, sentava sobre uma pedra e reunia multidões, fazia um trabalho missionário fantástico. E que trabalho, hein? Que até hoje nós falamos acerca de tudo isso. E através das nações, até o dia da sua chegada, o seu retorno para nós. Mas o importante, meus irmãos, é que pessoas sejam tocadas nos seus corações e que tenham um ponto de partida nas suas vidas em busca do Evangelho. Se muitos irmãos que viviam realmente completamente disfuncionais na humanidade, e de repente é essa porta que se abre e o irmão chega lá e sente o poder do Espírito Santo, começa a estudar o Evangelho e de repente, quando amadurece, o fruto amadurece na mente desse ser humano, que ele já está conectado com Deus suficientemente, ele observa determinadas coisas e compreende que o relacionamento que ele tem que ter é com Deus, em que o único e suficiente mediador é Cristo. E o que a pessoa tem que desenvolver com Deus e melhorar é a si mesmo, para poder ser melhor em relação aos outros, amando Deus sobre todas as coisas. Então veja a importância, meus irmãos, que Deus é tão maravilhoso, Deus é extraordinário. Veja a sabedoria de Deus, que pessoas que se utilizam do mal em relação ao Evangelho e ao seu proceder, Deus transforma em bem. Mesmo quem está fazendo tudo errado, só em utilizar algumas frases da palavra de Deus, pessoas podem ser tocadas e terem suas vidas mudadas. Mesmo que a intenção do coração humano daquele que se estabelece dessa forma seja errado, mesmo que esse ser humano esteja usando pessoas, mesmo que os intuitos sejam gananciosos para pessoas que não querem trabalhar e querem ter suas vidas custeadas por aqueles que ouvem o Evangelho que ele prega. O Evangelho, né, não é dele, né? É a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão completa, ela é tão extraordinária, que mesmo que saia da boca de um ímpio, pode produzir bons frutos sim no coração daquele que é sincero, do justo, que está ali ouvindo aquilo ali. Então o importante é que as pessoas se aproximem de Deus, sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, conheçam esse Deus e compreendam que o relacionamento é entre você e Deus. É você e Deus, meu irmão. Não existe ser humano que venha intermediar a tua conversa, as tuas lágrimas, as tuas decisões, a tua vida. Não há ser humano. É entre você e Deus, em que o único mediador, único, é o Cristo, o Messias. Só. Não existe o influencer evangélico top, não sei o que ele é o cara e que ele eu sigo
e que ele é o máximo, e de repente aquele personifica ali e aquele cara é o Deus, ele é o próprio Deus. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. E os resultados disso nós vemos todos os dias. O que acontece? Como que funciona? Qual o desenrolar desta história? Qual o desenrolar dessa história? Como é que acaba essa conversa? Quantas coisas nós vemos, meus irmãos? Parece que está havendo uma carência de se pregar o evangelho aos evangélicos. Eu fico pensando que existem, não sei se é retiros que você fala, né? De pastores, pessoas que são contratadas por determinada empresa, que é uma organização religiosa, que tem um nome, a plaquinha, tudo, em que eles se reúnem para determinar metas, o que deve ser dito, o que não deve ser dito e a forma como deve ser dito para tocar o emocional das pessoas que estão ali presentes. Quando que tu grita, quando que tu repete determinada frase, é glória, é glória, é glória, é a hora de dizer aquilo ali. É a hora da música estar bem alta, que está todo mundo surdo já lá. E a música no último, e aquele showzaço lá, ó. É nesse momento que entra, é nesse momento. Meus irmãos, é uma empresa que se reúne ao redor de uma mesa para determinar formatos de como executar determinadas coisas com o propósito de quê? Qual o propósito disso? Não sei, Deus sabe. Porque Deus conhece o coração dessas pessoas. Eu não conheço. Mas o importante é que nós não venhamos mais a ouvir repetidamente o que nós estamos ouvindo já há algum tempo. Pessoas que dizem o seguinte: se decepcionam tanto com seres humanos que fazem isso utilizando-se do Evangelho e se afastam de Deus. Muitas pessoas que dizem assim: eu ia naquela igreja, eu admirava aquele pastor, eu amava aquele pastor, utilizam até esse termo, né? Eu amava aquele pastor, casado, com 2, 3 filhos. De repente o pastor tinha 3 casas, com 3 famílias, traía as 3, não sei se era 1 ou 3 esposas ali no caso. Tinha uma vida completamente diferente, uma vida pessoal completamente diferente dos princípios cristãos que ele pregava para que os outros vivessem, só que ele não vivia. Aí descobre que de repente determinada empresa, organização religiosa, lá no grupo de jovens, pessoas estão sendo estupradas. Daí de repente descobre que tem uma irmã na igreja que o marido todo dia bate nela, trata igual lixo, ela busca a ajuda do pastor, o pastor diz: eu vou orar por vocês aqui. Ora, quando sai da igreja, ela põe no carro já, antes de chegar em casa. Qual o intuito disso? Pessoas muitas vezes, casais que procuram as igrejas e orientadores espirituais para saber o que vão fazer das próprias vidas, porque estão precisando de ajuda. Muitas vezes vivendo relacionamentos abusivos, tóxicos. E quando eu falo isso, não é só de homem com mulher, como também de mulher com homem. Entende? E qual a orientação que essas pessoas passam para estes irmãos
Continua apanhando, minha irmã. Seja submissa ao seu marido. Isso aí é provação para a tua vida. Eu cheguei a ouvir uma vez um pastor que disse que o doente era ele e que era ele que precisava de ajuda, não era ela. Eu ouvi isso. A mulher era agredida. Tudo que vocês possam imaginar. E o pastor falou o que para essa irmã? Minha irmã, seu esposo está doente. Ele precisa da sua ajuda. Você tem que orar, ficar ao lado dele, não contrariá-lo, ser submissa e acreditar que uma hora Deus irá tocar o coração do seu marido e ele irá parar de lhe agredir fisicamente, tudo. E se o cara não quiser mudar? Se ele simplesmente decidir que não quer mudar? E exatamente por causa dessa pressão que ele desconta nela, a gente não sabe os motivos. Então, meus irmãos, assim, ó, é muito complicado nós pararmos para analisar casos individuais, porque são inúmeros e inúmeros motivos. Pessoas agredem pessoas, submetem pessoas a determinadas circunstâncias, destroem vida de pessoas. São inúmeros os casos. Agora, uma coisa tem que ser dita em relação a tudo isso. Cada um que esteja passando por algo de qualquer natureza na sua vida, quem precisa de Deus somos nós, para que nós possamos reconhecer o nosso valor. Existem pessoas que estão destruídas emocionalmente, de tanto o mundo bater nessas pessoas, dizer que elas não valem nada, que elas não têm importância, e as tratam dessa forma. Elas acreditam que se resumem a isso, a seres humanos assim. E apenas conhecendo um Deus de amor, de acolhimento, Deus do impossível, capaz de curar todas as feridas, fazer forte aquele que está fraco, curar o enfermo, um Deus capaz de resolver todos os teus problemas. Basta que você tenha coragem de perguntar, que Deus irá ter coragem de te responder, lá no fundo do teu coração, com uma espada que atravessa, que divide exatamente teu discernimento entre o que é certo e o que é errado, para que as pessoas procurem buscar, se encontrarem, compreenderem a si mesmas, desenvolverem muitas vezes esse amor a Deus que as pessoas não sentem. As pessoas dizem amar a Deus sobre todas as coisas, mas elas não sentem esse amor. Isso é fato. Elas não sentem. Amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, muitas vezes elas não se amam. Elas não reconhecem o seu valor, elas não conhecem a si mesmas. Como que elas vão desenvolver amor e todos os princípios que envolvem isso, relacionado a perdão e tudo que nós sabemos que são relatos das nossas escrituras, se ela não desenvolve o amor próprio, o amor a si mesmo, se ela não consegue restaurar a própria vida? Então veja que é um conjunto de circunstâncias em que cada dia mais, meus irmãos, cada dia mais fica nítido para aquelas pessoas, para que as pessoas vejam
a importância de se estar próximo de Deus, de conhecer quem é esse Deus, quem é Jesus, como foi o seu proceder, quais os ensinamentos que nos foram deixados, para que nós possamos nos aproximarmos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Você concorda com isso? Você concorda que tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Concorda ou não? Tá. E quem é esse Deus? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você seria capaz? O que são todas as coisas para você? Você ama a Deus sobre todas essas coisas que são as coisas importantes para você e Ele está em primeiro lugar? Então esses são questionamentos que o ser humano precisa começar a fazer e compreender que é necessário para aqueles que queiram ter uma mudança na vida. Como o caso da irmãzinha lá, que aquele que batia, agredia, etc., era o doente. Em que então ele que precisava de ajuda, não era ela. Ela não precisava de ajuda, quem precisava de ajuda era ele. Ele precisa de ajuda? Claro que precisa de ajuda. Mas quem é que precisa também ser protegida, salva de repente de uma tragédia? Ela. Não. O papel dela era ser submissa e orar. Submissa e orar. O cara vai lá, dá um soco na boca dela. Ela diz: muito obrigada, meu marido, eu te amo, tu é a razão da minha vida. Eleva os olhos, o pensamento a Deus e ora, e aceita. E não retruca o marido. Daí no outro dia ele vai lá e dá uma facada nela. Eu fico me perguntando quem é que cuida, quem cuida. Porque muitas vezes nós no mundo ocupamos lugares de cuidado das pessoas. A gente cuida dos outros. E quem é que cuida da gente? Se você ocupa um lugar de cuidado na vida de pessoas, quem é que cuida de você? Quem é que cuida daquele que cuida? Quem que cuida? Ou aquela pessoa que cuida de pessoas não precisa também ser cuidada, protegida? Até para que ela esteja bem, para continuar cuidando. Quem é que cuida daquele que cuida? Quem é que você tem? Já que você cuida de tanta gente, leva tanta gente nas costas, quem é que cuida de você? A vida que você deixa de viver, que você faz renúncias em prol de cuidar dos outros. Se fosse você naquela condição, naquela circunstância exata, aconteceria também? Você seria cuidado? Sim ou não? Independente da resposta, você continua cuidando. Porque você não está fazendo para ter recompensa de ninguém. É o bem pelo bem, não é espera de recompensa, não é assim que funciona? Só que está havendo uma falta de critérios quando a gente para observar que alguém tem que se importar e cuidar daquelas pessoas que cuidam. E quem será que irá cuidar? Eu tenho Deus, e você? Quem cuida de mim é Deus, é só o que eu tenho. Eu só tenho Deus para cuidar de mim, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Ninguém para cuidar de mim. Apenas Deus é que cuida de mim. E estou nas melhores mãos.
Amém. Só que daí vem aquela pergunta: existem pessoas nesse mundo que têm outras pessoas para cuidar delas. Sabe aquele apoio? Sabe? Cuidar de quem cuida da gente, aquela coisa toda. Não é mesmo? Isso aí auxilia bastante também. Talvez você tenha essa pessoa, mas e quem não tem? E quem não tem? E não tem pai, quem não tem mãe, quem não tem irmãos? Quem é que cuida? Veja como Jesus falava dos órfãos. E hoje em dia não há uma preocupação em relação a tudo isso. Esse cuidado no sentido de cuidar de quem cuida da gente. Agora Deus cuida de mim. Deus me protege. Deus me dá esclarecimento. Deus guia os meus caminhos. Me mantém no abrigo seguro, sobre a rocha. Feliz, em paz, tranquila. Eu tenho Deus, mas e aquelas pessoas que precisam encontrar esse Deus porque não tem quem cuida delas no sentido de amparo? Nesse sentido que eu estou falando. Cuidar de quem cuida. Como o caso dessa moça da igreja que o marido espancava diariamente, daí o pastor diz: ele é que está doente, você tem que ser submissa, orar e não contrariar o seu marido. E continuar cuidando dele. Mas e quem é que cuida dela? Quem é que cuida de quem cuida? Se o encontro com Deus depende mais do marido com Deus, porque aquela ali, pela situação, não tem poder de convencimento sobre o esposo, já há muito tempo, já perdeu. Não é respeitada como esposa, como mulher, como ser humano, muito menos como aquela que poderá fazer algo que aproxime esse homem de Deus, a não ser orar realmente. Só que quem é que cuida dela, que está cuidando dele? Então veja que é muito importante esse olhar, meus amigos, que a gente tenha em relação a tudo isso, porque muitas vezes essas coisas não são pensadas. E isso machuca pessoas, destrói pessoas, faz com que pessoas desenvolvam no seu coração ressentimentos, mágoas, desesperança. Não tem mais esperança no futuro, na vida, sendo que são pessoas que poderiam realmente estar vivendo uma vida extraordinária, magnífica, plena. Mas pelo fato de não ter quem cuide, não ter esse olhar de cuidado, ficam à mercê do mundo, desse mundo que muitas vezes, na sua grande maioria, usa pessoas. As pessoas acham que usam as coisas do mundo. Não. As pessoas é que são usadas pelo sistema. E as pessoas acham que são beneficiadas pelo sistema. Então, nós nos aproximarmos da palavra de Deus é algo necessário, meus queridos, para que você esteja bem nos dias bons, tudo ok? E nos dias maus.
Porque é exatamente assim que funciona a vida. Nós temos dias bons, nós temos dias maus. E nós precisamos ter uma estrutura emocional e espiritual condizente com as pancadas que o mundo é capaz de nos dar. E para isso existe um Deus, que é esse que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, salvarmos nós todos os dias, de nós mesmos em relação aos outros, para que tenhamos uma vida plena, repleta de conquistas fantásticas e principalmente estarmos bem, em paz, nessa paz que Cristo diz: vinde a mim, aprendei de mim, que lhe darei a minha paz. Então existe um processo, e é Cristo, aprender sobre Cristo e tudo que isso significa, então terá a minha paz, em que nós precisamos ser a nossa melhor companhia. Querendo ou não, meu irmão, você vai viver mais tempo com você do que com qualquer outra pessoa no mundo. E isso precisa ser bom. Você tem que gostar de estar com você. Você tem que estar feliz consigo mesmo, tranquilo, satisfeito em relação a si mesmo. E é isso que a gente busca, trazer sempre uma reflexão em que sempre a mensagem primeiro é para mim, claro, né? E poder compartilhar isso com os irmãos que estão nessa comunhão com o Evangelho é muito bacana, é importante isso. Podemos estarmos juntos nessa caminhada e compartilharmos dessa ideia, não é mesmo? 24 horas no ar, sempre com uma mensagem relacionada à Palavra de Deus, 24 horas ligada em você, ONTV Brasil. Estamos falando do Brasil a todas as nações, onde quer que Deus permita que essa palavra chegue, através da nossa plataforma, em que você pode acessar pelo celular, pelo computador, pela televisão, que tem internet, né, esse tipo smart assim, acessando a plataforma, que é www.ontv24horas.com.br, e que pode também baixar o aplicativo ONTV 24 horas no seu celular. Daí não precisa nem ficar digitando, você só clica lá, já entra direto na TV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus amigos. Agradecemos muitíssimo a sua presença, uma satisfação enorme poder estar com vocês. O meu nome é Eugênia Teles, estamos falando do Brasil e até a próxima. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois.
foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para